Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Clara e eu queria primeiramente agradecer muito pelas inscrições no canal, pelas curtidas no primeiro vídeo. Pra quem não viu, eu dei 3 dicas pra quem quer começar a escrever, eu vou deixar um cardzinho aqui. E hoje eu vim falar sobre o que fazer depois que você escreve o primeiro livro. Essa é uma das dúvidas que eu mais recebo. Muita gente veio me perguntar, escrevi um livro, mas será que eu posto no Wattpad? Será que eu posto na Amazon? Será que eu mando pra editoras? E hoje eu vim responder essa pergunta pra vocês. Que não existe uma opção certa. Você pode testar o que funciona com você, o que funciona com a sua história. Também depende muito do gênero que você escreve, pro público que você escreve, porque o Wattpad e a Amazon, e eu falo assim, o Wattpad, mas pensando em várias plataformas de publicação online, como Spirit, o Nia Fanfiction, e tem muitos outros que eu não conheço, mas que estão por aí pela internet se você procurar. Mas o Wattpad, como ele se consolidou muito como essa grande plataforma de publicação online, normalmente eu vou falar mais dele, e é porque eu tenho experiência com ele, né? Então eu vou falar sobre o que eu sei. Mas muita gente vem me perguntar isso, assim, será que eu posto no Wattpad ou na Amazon? É claro que você vai encontrar nichos de todos os gêneros dentro dessas duas plataformas. Mas se você for dar uma analisada, isso é uma coisa que eu sempre vou falar, gente. Pesquisem tudo que você for fazer. A editora que você estiver procurando, a plataforma onde você for publicar, sempre pesquisa para poder fazer uma análise de mercado. O que faz sucesso? Procura lá nos destaques, na lista de livros mais lidos, na Amazon procura os livros mais vendidos, ver o que tá fazendo sucesso para você poder entender qual é o público que mais lê naquela plataforma. Eu sinto que na Amazon existe um público mais adulto, um público que tem uma condição financeira para poder comprar livros. Eu sinto que o Wattpad, pela análise que eu fiz quando eu tava publicando lá, ele tem um público mais jovem, pessoas que não podem gastar dinheiro e aí procuram uma plataforma gratuita para ler livros. Então, eu acho que ele tá mais direcionado para esse tipo de perfil. Quando eu publiquei o Além da Amizade lá, eu ganhei um público muito grande justamente por ser um livro mais voltado para jovem. Eu acho que o mais importante é você procurar a divulgação certa. Mas eu tô me adiantando aqui. Se você for analisar a trajetória de muitos dos autores nacionais, você vai ver que existe um certo padrão, que é, começaram publicando online em plataformas gratuitas, como Orkut, Fanfic Obsession. Pra quem é dessa época aí, eu lia muito fanfic no Fanfic Obsession, principalmente fanfic de McFly. Não cheguei a escrever lá, mas eu acompanhava muita gente que fez sucesso de lá e que hoje é escritor também, como a Babi Dewitt, por exemplo. E muitos desses autores partiram dessa trajetória primeiro de uma publicação gratuita, e aí através disso eles construíram um público. Eu acho que muito da minha geração de escritores não fez isso racionalmente. A gente só ia fazendo, só queria escrever e publicar online. Mas se você for parar pra analisar hoje, os autores que estão fazendo sucesso hoje, a maioria começou online. Seja por fanfic, seja pelo Wattpad, seja pelo Orkut. Então, o meu conselho é, comece por uma plataforma gratuita pra você... foi um conselho que eu dei no outro vídeo, mas é pra você entender como funciona a sua escrita, pra você conhecer o seu público também. Porque muitas vezes a gente escreve um livro e acha que vai atingir um público e não atinge esse público. Então, publicar online te garante essa percepção de como funcionam as coisas pra você, de entender o seu público, pra você poder subir pra outro patamar. Apesar de eu ter começado no Orkut, eu considero muito que o Wattpad foi a minha escalada pro meio profissional. Eu comecei lá em 2015, consegui um público bem considerável e muitas dessas pessoas passaram a me seguir tanto no meu perfil lá na plataforma, quanto nas redes sociais. Então, esse momento em que você sai de uma plataforma e a pessoa passa a te acompanhar, a sua vida, o que você tá fazendo, querer te mandar mensagem no privado, querer que você responda, fique feliz que você responda, é fundamental para você conseguir construir esse público que vai te acompanhar, seja você indo pra Amazon, seja você indo pra uma editora. Então, o meu maior conselho é, antes de pensar em ganhar dinheiro, em construir essa carreira, você precisa começar da base. E isso funciona para qualquer coisa. Sei lá, você vai construir uma empresa, então você tem que começar fazendo portfólio. Quando eu comecei a fazer freela, eu ofereci vários freelas por um preço acessível para as pessoas conhecerem o meu serviço. É muito importante você ter uma forma de oferecer para o seu público um meio gratuito dele conhecer a sua história, de conhecer a sua escrita, para poder saber se ele se identifica com você. Então eu acho que o Wattpad hoje é uma vitrine não só para as editoras, mas também para o seu leitor. Tipo, você não me conhece? Entra aqui na minha história, de graça, dá uma lida, vê se você gosta. E aí, se ele gostar, ele vai virar um leitor fiel, vai querer conhecer outras histórias suas. Então, quando eu comecei no Wattpad, eu cresci muito por causa disso. Eu via muita gente no grupo do Facebook do Wattpad Brasil reclamando que a história não conseguia chegar nem em 1000 leituras e tal. E é claro que existe um
comparativo aí no Wattpad com muitas leituras com mais de 1 milhão, que acho que fizeram muito sucesso, e essas histórias com menos de 1.000 leituras que atraíram um pouco o público. Eu acho que eu tava ali no meio. Eu tenho o Além da Amizade, que chegou a 300 mil visualizações. Eu tenho o Como Reconquistar, que eu acho que chegou a 70 mil, se eu não me engano. E eu tenho o Romance Real hoje, que tá em 33 mil. Eu acho que hoje talvez seja um pouco mais difícil crescer tanto no Wattpad, a não ser que realmente você procure um nicho que faça muito sucesso, tipo erótico e tal. Mas aí também pode ser que isso seja o estilo de escrita que você gosta, o gênero que você gosta. Pode ser que não seja, e eu não aconselho você escrever algo que você não gosta só pra fazer sucesso. O Wattpad, ele começou a fazer muito mais sucesso aqui no Brasil a partir de 2015. E eu acho que foi mais ou menos a partir dessa época também que a Amazon começou a ganhar força aqui como uma plataforma de publicação independente. Eu gosto muito da Amazon. Hoje em dia eu só publico livro pela Amazon. Quer dizer, eu tenho meu livro pela Seguinte também, né? Mas não dá só pra eu publicar livros pela Seguinte. Isso é um assunto pra outro vídeo. Eu gosto muito da plataforma da Amazon, principalmente pelo fato de ela me garantir uma monetização do meu trabalho, que é uma coisa que o Wattpad não me garantia. Mas é claro que hoje eu só tenho essa possibilidade porque eu já tenho um público formado, eu tenho pessoas que me leem. Inclusive eu comecei a publicar na Amazon em 2017. Nessa época eu tinha Além da Amizade e Como Reconquistar o Amor Perdido no Wattpad. Eu tinha um público legal, tiveram pessoas que me leram lá, mas eu só comecei a ganhar alcance na Amazon depois de Conectadas. Então assim, mesmo eu já tendo um público, eu não ganhava tanto dinheiro assim, eu não conseguiria me manter com o dinheiro que eu ganho na Amazon. Não que agora eu consiga, né? Mas... Então, mesmo se você quiser publicar na Amazon e ganhar dinheiro com o seu trabalho, eu aconselho muito você a começar pelo Wattpad ou qualquer outra plataforma que você acha que o seu livro se encaixa melhor. E é por isso que no vídeo do 3 dicas eu bati tanto na tecla de você não pensar no seu primeiro livro como uma forma de publicação por editora, porque ele vai ser essa forma, esse teste também pra você se conhecer, mas ele também vai ser o seu teste pra você apresentar pros leitores, falar assim, ó, é assim que eu escrevo, se encaixa no seu perfil de leitor, enfim, vai ser o seu portfólio, vamos colocar assim. E eu vejo a Amazon não como uma opção, o Wattpad ou Amazon, mas uma escalada. Você começou no Wattpad, construiu um público, as pessoas começaram a te ler, e aí você parte do Wattpad para um outro patamar, que é a Amazon. E também não quer dizer que elas sejam excludentes. Quem acompanha, por exemplo, a Lola Salgado deve perceber que ela publica no Wattpad, e aí quando ela chega mais ou menos na metade da história, ela joga o livro na Amazon. E eu acho isso uma estratégia de marketing muito boa. Ela publica o livro no Wattpad, termina de publicar o livro no Wattpad, mas antes de terminar ela já lançou na Amazon, então as pessoas que querem ler rápido podem ir lá na Amazon e ler. Ela também vai atrair um outro público que não tá no Wattpad, e depois de terminar de publicar, ela tira do Wattpad porque a Amazon exige algumas regras de exclusividades, né, pra você poder manter no Kindle Unlimited, que é a Netflix da Amazon. Então hoje existem muitos escritores que fazem isso, de começa a publicar no Wattpad e depois lança na Amazon, ou escreve tudo no Wattpad, depois lança na Amazon e apaga no Wattpad. Enfim, você pode escolher a forma que melhor se adequa a você, mas eu não vejo as duas como coisas opostas, mas como complementares. Eu só acho que é bom você começar primeiro no Wattpad antes de pensar em postar na Amazon, porque você vai construir esse público aí que depois vai te acompanhar até a Amazon, até editoras, enfim. E aí você me pergunta, Clara, mas e as editoras? O que eu faço? Qual livro que eu apresento? Como que eu vou chegar nelas? como eu falei, o Wattpad ele se tornou uma vitrine muito grande para as próprias editoras. Então hoje a gente tem vários livros que fizeram sucesso e que saíram de lá. O After, por exemplo, Barraca do Beijo. São 2 livros que saíram do Wattpad para ser publicado, fizeram muito sucesso e depois foram transformados em filmes. Então, assim, é um case de muito sucesso. Aqui no Brasil você tem 2 livros grandes também, que são Os 12 Signos de Valentina e O Amor Não É Óbvio. Os dois eram do Wattpad, fizeram sucesso lá e foram publicados por editoras. Mas a verdade é que publicar online mata um pouco a chance do seu livro de ser publicado por uma editora tradicional. Claro, como assim? Mas e agora? O que eu faço? Quando eu decidi levar minha carreira mais pro lado profissional, eu dei uma deixada de lado na opção das editoras, porque eu percebi que é muito difícil uma editora, gostei desse livro aqui, eu vou publicar, sem saber sobre você, sem você ter público, sem nada do tipo. Então eu me foquei 100% em construir esse público. É claro que assim, existem concursos que algumas editoras abrem que podem te dar essa oportunidade. A Galera Record já abriu um concurso de 10 anos para publicação. A editora seguinte estava com um concurso ano passado aberto, que foi a Clipop. Eles ainda estão avaliando, inclusive, mas eles abriram essas oportunidades para autores independentes, para autores novos se apresentarem para a editora. Por quê? Porque é muito difícil você mandar um e-mail, mandar no site um original seu e a editora falar, gostei, vamos publicar. Porque a editora tem muita demanda,
demanda, tem muito trabalho, tem poucas pessoas trabalhando em editoras, então elas têm que dar conta de toda a produção da editora e ainda ler originais, então pra elas é muito mais fácil que um agente chegue e fale, ó, eu tenho esse livro aqui, esse autor tem esse público, eu acho que ele vai vender, ele tem o perfil da sua editora. É mais fácil pro editor confiar no agente do que caçar um autor novo, um livro novo que talvez não tenha garantia de venda. E eu sei que a gente gosta muito de pensar em editoras como uma coisa meio idealizada, mas antes de tudo, a editora é um negócio, então eles querem fazer dinheiro. Isso não quer dizer, claro, que eles vão publicar um monte de coisa que eles não acreditam porque só pra fazer dinheiro. Algumas fazem isso. Mas muitas editoras têm um posicionamento específico, mas elas procuram livros que fazem sucesso dentro daquele posicionamento. Por exemplo, a Galera Record mesmo publica muitos livros LGBTs, livros com representatividade. Então, existe esse perfil dentro da editora. E aí, por exemplo, O Amor Não É Óbvio, que foi publicado lá, ele chamou a atenção da editora porque o público foi atrás da editora e fez uma campanha no Twitter falando pra galera publicar esse livro. Então a editora foi lá e falou assim, nossa, olha que legal, esse livro tem o nosso perfil, esse livro tem público, eu acho que vai ser uma boa publicar esse livro. Mas não vai acontecer isso com todos os livros, né? É muito mais difícil. Então a minha maior dica é você pensar num livro inédito para apresentar para editoras, deixar ele guardadinho ali, enquanto você vai publicando outros livros para Wattpad, Amazon e construindo o seu público. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Conta aqui nos comentários como é que você fez, como tá sendo sua trajetória, como você começou a escrever, ou se você ainda não tem nenhum livro publicado, o que você decidiu depois desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Manda pros seus amigos, escritores que estão precisando de ajuda. E até o próximo vídeo, hein? Tchau!